Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei em que momento vocês vão assistir essa aula, né, que está sendo gravada e vai ser postada lá na plataforma, mas de antemão desejo que todos estejam bem, haja vista que estamos passando por um momento difícil ainda, né, mas parece que tem previsão agora de que isso tudo acabe, que a gente retome logo as nossas aulas, assim espero, e eu acredito que vocês também, né. Então vamos lá. A gente vai dar continuidade, né, ao conteúdo abordado em metodologia de língua portuguesa e hoje, a princípio, nós vamos iniciar na página 3, haja vista que a gente já teve o conteúdo anterior, né, e vamos começar falando de linguagens. E aí ele diz assim, o título, né, a área de linguagens. E aí ele começa dizendo, o texto, né, de que a linguagem ela se dá mediante as relações que são estabelecidas, muitas das vezes consigo mesmo, né? Com a gente mesmo e a relação que a gente estabelece com o outro sendo mediada por diferentes tipos de linguagem, das quais a gente vai tentar entender um pouquinho cada uma delas, né? Nós temos a linguagem verbal ou oral, que é essa que eu estou fazendo uso agora, que é geralmente o falante faz uso, né? Temos a linguagem não verbal, que pode ser considerada também como a linguagem corporal, porque é convencional estabelecer alguns gestos, né, corporalmente falando, e que todos entendam. Onde eu chegar e fizer, por exemplo, esse movimento gestual, todo mundo vai entender que eu estou pedindo o quê? Silêncio, né? É a mesma coisa se a gente fizer esse sinal, né? É ou que tá tudo bem, que tá legal. Se eu fizer assim, não tá legal, não tá tudo bem, né? Então, são diferentes tipos de linguagem que a gente usualmente faz uso, né? Temos também chamada linguagem visual, que a gente viu muito isso em educação artística, que são as pinturas, os outdoor. O nosso mundo é totalmente visual, né? Temos a linguagem chamada de sonora. Sonora são consideradas as onomatopeias. O que é isso? Geralmente a gente faz muito uso desse tipo de linguagem em história em quadrinhos, que são aqueles símbolos, né? Vamos assim dizer, mas que a gente entende que através desses símbolos são estabelecidos sons. Então, quando tá ali, trim, a gente sabe que é o som do telefone, blim, blum, da campainha, né, barulho do carro, entre outros, tá? Essas são consideradas linguagens sonoras. Temos também, contemporaneamente falando, a linguagem digital, que são as abreviações que todo mundo entende, o NAUM, o VC, o KD, né, novidades, enfim. Existem vários meios que a gente faz, além dos emôntios também, que vem justamente para acelerar essa nossa comunicação no ambiente virtual, né? E por que é importante a gente estabelecer isso tudo? Eu esqueci de dizer sobre a linguagem visomotora, que nada mais é do que a Libras, né? Ou a própria escrita. E por que visomotora? Porque a gente precisa olhar, né? E escrever ou olhar e fazer os gestos lá de Libra, né? Que eu não sei muito ainda. Enfim, e isso faz com que a gente se torne sujeitos sociais. E por que é importante, como eu estava dizendo, fazer uso dessas linguagens, né? Primeiro porque são linguagens diversificadas que os nossos alunos precisam estar, de certa forma, tendo experiências e vivências com esses tipos de linguagem, sabendo que a língua é dinâmica, ou seja, a gente fala até que é viva. Por que viva? Porque ela se transforma a todo momento e nós, enquanto professores, precisamos acompanhar nessas transformações. Tanto é que a gente, na aula anterior, a gente falou, né, sobre que antigamente cinema era cinematográfico, né? Voz me ser.
E hoje a gente consegue se comunicar através de abreviações, né? Vamos ao cine, enfim, vamos ligar a TV, o que a gente chamava comumente de televisão, né? E a gente precisa estar realmente acompanhando esse tipo de linguagem, passando isso para os nossos alunos, para que isso se torne realmente usual para ele, porque, como já falado também, não basta a gente trabalhar em língua portuguesa somente o uso de regras, né? Sem que eles consigam fazer uso, né? De trazer para a sua vida, de contextualizar, né? E perceber como é importante, até porque é a nossa língua materna, né? E aí ele começa falando também sobre a questão da finalidade, né? Qual é a finalidade disso? É justamente possibilitar aos estudantes participar de práticas de linguagem diversificadas que lhes permitam ampliar suas capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais e linguísticas, como também seus conhecimentos sobre essas linguagens em continuidades e experiências vividas lá na educação infantil, né? Então, lá na educação infantil, a gente já insere todos esses tipos de variações linguísticas, vamos assim dizer, e que, né, chegando às séries iniciais, ele vai se apropriar disso. E quando ele fala disso, ele diz que é necessário o aluno se apropriar das suas especificidades, né, de cada linguagem, sem perder a visão do todo, né? Até porque, dependendo do contexto, a linguagem ela se modifica, né? Por exemplo, se eu simplesmente falar assim, dá um exemplo aqui, a manga tá suja, fica muito subjetivo, porque a manga tá suja é o quê? A manga fruta, é a manga da blusa, né? Em que contexto essa palavra está sendo inserida para que a gente possa compreender o seu real sentido. Então, se eu digo assim, olha, né, a manga tá suja, né, e aponto, de repente faço um apontar referencial, ou dentro do contexto eu mostro a blusa, aí a gente vai entender de que manga eu estou falando, tá? Então, quando ele fala disso, é justamente está relacionado a esse tipo de contexto, né? Que uma palavra está inserida, tanto é que às vezes me fazem algumas perguntas, porque sabem que eu sou professora de português, fazem alguma pergunta, eu falo, tá, mas em que contexto essa palavra está inserida? Para eu poder compreender o todo, tá? Porque a palavra isolada, ela pode ter aí vários sentidos. E aí, continuando, ele vai dizer o seguinte, que as linguagens antes articuladas passam a ter um status próprio de objeto de conhecimento escolar. O importante, assim, é que os estudantes se apropriem, né, das especificidades de cada linguagem, sem perder a visão do todo, qual elas estão inseridas, e mais do que isso, é relevante que compreendam que as linguagens, elas são dinâmicas e que todos participam desse processo constante de transformação. Isso é como eu já havia falado. Aí ele vai dizer que no ensino fundamental, nos anos iniciais, alguns componentes curriculares tematizam diversas práticas, né, e considera especialmente relativas às culturas infantis tradicionais e contemporâneas. Nesses conjuntos de prática, nesse primeiro segmento, o processo de alfabetização deve ser o foco, né? Por quê? Porque é a alfabetização, é o aprender a ler e escrever, né, que vai oferecer aos estudantes uma amplitude das suas possibilidades, né, de construir os seus conhecimentos em outras áreas, até porque a gente entende que todas as outras disciplinas, elas dependem propriamente da leitura e da escrita. A própria matemática hoje ela é tão contextualizada que para você entender o que está sendo pedido naquele problema, naquela situação problema, é importante que a gente consiga interpretar. Ou seja, é importante que esse processo se dê de forma efetiva, né? A leitura e a escrita.
justamente para que esse indivíduo tenha uma inserção aí na cultura letrada e que ele possa participar com autonomia e protagonismo na vida social, tá? Então essa foi a parte aí da apostila da página 3, onde fala sobre a área de linguagem. Eu vou estar postando, né? E depois a gente vai estar discutindo na plataforma sobre, tá bom? Espero vocês lá. Até daqui a pouco com o próximo tema, tá? Beijo, beijo.